Fala, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Dicas Bet. Meu nome é Ítalo e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui alguns palpites e análises para este domingão, dia 28/9. Se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aí para fortalecer o nosso vídeo, beleza, rapaziada? Só clicar aí no like, já está fortalecendo, se inscrevendo no canal aí para receber os próximos vídeos. Tranquilo? Trouxe alguns jogos aqui, os principais jogos que eu vou ficar de olho para trabalhar ou no ao vivo ou antes do jogo. Vou explicar aqui para vocês os pontos fortes, os pontos fracos de cada equipe. Então é preciso você ficar ligado aqui no vídeo a cada detalhe, beleza, rapaziada? Selecionei aqui um confronto de Premier League no primeiro jogo da lista aqui, Newcastle e Arsenal. Separei aqui Arsenal ou empate para uma duplinha aqui, se você quiser montar algum bilhete com esse jogo, ou Arsenal empate anula, se você quiser pegar uma odd aí um pouco mais valorizada. A equipe do Arsenal, rapaziada, dificilmente perde um jogo de Premier League. Desde a temporada passada, se a gente pegar os últimos 33 jogos do Arsenal, o Arsenal só perdeu 3 de 33. Então você vê que é uma equipe que está cumprindo aí sempre o dupla chance na grande maioria dos jogos. E o Newcastle, rapaziada, desde que o seu principal jogador saiu, né, de ataque, Isaac, foi pro Liverpool, a equipe não é mais a mesma ofensivamente. Em 5 partidas de Premier League, a equipe só marcou apenas 3 gols. É uma equipe que faz a maioria dos jogos de poucos gols, é verdade, só poucos gols também. Mas ofensivamente está deixando a desejar, né? Das últimas 10, o Newcastle só ganhou apenas 2 partidas, enquanto o Arsenal aí é uma equipe que eu falei para vocês, dificilmente perde um jogo aí de Premier League, ainda mais contra equipes de níveis inferiores, beleza? Então, dupla chance eu vejo com bons olhos aí. A equipe do Arsenal na Premier League é uma equipe que sofre poucos gols, né? Se a gente pegar o jogo do Arsenal aí, só sofreu gol ali praticamente do City e do Liverpool, né? Que é duas equipes aí do mesmo nível ali, parecido, né? Então, contra as outras equipes, o Arsenal ganhou e ganhou sem sofrer gol, né? Em 5 jogos, o Arsenal marcou 10 gols e sofreu apenas 2, ou seja, a equipe tem uma média de 2 gols marcados por jogo e menos de um gol sofrido, menos de meio gol, né, na verdade, sofrido por jogo aí. Então, não tem o que comparar aí o desempenho das duas equipes. De um modo geral, a longo prazo, o Arsenal perde pouquíssimas vezes e o Newcastle recentemente está ganhando quase de ninguém, beleza? Então, o Arsenal empate aqui, o Arsenal empate nulo nesse jogo. Barcelona e Real Sociedad, aqui é uma freguesia de longa data. Dos últimos 26 jogos da Real Sociedad, jogando contra o Barcelona, o Barcelona jogando como mandante, no caso, né? Contra o Real Sociedad. Os últimos 26 confrontos, o Barcelona ganhou 25 do Real Sociedad. Então, não tem como comparar. O histórico favorece o Barcelona nesse confronto e o desempenho recente do Real Sociedad nessa temporada também está pífio, né? Dos últimos 10 jogos do Real Sociedad fora de casa, a equipe só venceu apenas uma. E além disso, está sofrendo o primeiro gol em 80% dos últimos 10 jogos fora de casa. Sofreu gol em 90% desses jogos. E o Barcelona é o seguinte, jogando como mandante, marcou pelo menos 2 gols nos últimos 7 jogos seguidos aí, né? Nos últimos 10 jogos, em 90%, eles marcaram pelo menos 2 ou mais gols. Venceu o primeiro tempo nos últimos 5 jogos, então não tem pra onde correr aqui. A diferença de nível aqui é clara, beleza? Tanto no confronto direto como no desempenho de um modo geral aí na liga. Barcelona favorito para vencer. Se você quiser aumentar a odd, colocar alguma criar aposta aqui com outra opção, vitória do Barcelona com mais de 1,5 gol. Eu acredito que bata tranquilo, porque o poder de fogo do Barcelona é absurdo com o Hansi Flick, beleza? Betis e Osasuna, aqui é um confronto que eu selecionei dupla chance do Betis. A equipe do Osasuna, que geralmente fora de casa é uma equipe que tem um desempenho muito ruim, tanto que é o segundo time com o pior desempenho fora de casa na La Liga até aqui. E a equipe do Betis é o seguinte, nos últimos 10 jogos em casa marcou gol em todos, e a equipe do Osasuna, nos últimos 10 jogos fora de casa, sofreu gol em todos esses jogos. Perdeu os últimos 4 jogos fora de casa, e além disso, como eu falei para vocês, tem o segundo pior desempenho da La Liga como visitante. Então não tem para onde correr, Betis ou empate. Se o Betis sair atrás do placar, Betis para dupla chance, né? Betis ou empate, com odd mais alta aqui. Por exemplo, a probabilidade de ambas marcam tá alta aqui. Por quê? Porque o Betis é uma equipe que faz gol e sofre gol com muita frequência também, né? Tanto que dos últimos 10 jogos do Betis, 90% bateu o ambas marcam. E o Osasuna, dos últimos 10 jogos fora de casa, 8 bateu ambas marcas. Então você tem uma probabilidade alta para bater o ambas marcam e acima de 1,5 gols aqui nesse jogo, né? Até porque o ambas marcam, obviamente, é acima de 1,5. Aí você escolhe, né? O qual você quer trabalhar. Eu preferia acima de 1,5 gol, porque o Sassuolo aí não dá para confiar, né? Pode até marcar o gol. Eu falo confiar assim de modo do desempenho da equipe, né? O segundo pior desempenho fora de casa. Só tem ambas marcas com probabilidade alta porque o Betis é uma equipe que está sofrendo gol com frequência. Mas eu não vejo o Betis perdendo esse jogo, joga em casa.
tem um bom desempenho aí, tem um bom time com Cúcio Hernandes, Antony, porra, vários jogadores aí muito melhores do que o Osasuna. Agora pro Brasileirão Série A, dois visitantes que eu selecionei aqui, o Palmeiras aí, que é uma equipe que marcou gol em todos os jogos fora de casa, vai enfrentar o Bahia, que apesar de ter um bom desempenho dentro de casa, nos jogos mais recentes o Bahia já está começando aí a mostrar que o gás acabou, né, rapaziada? A equipe do Bahia aí não vence alguns jogos e além disso não conta com o seu principal jogador para mim. Tem Everton Ribeiro, tem Cauli, enfim, mas o principal jogador do Bahia para mim é Jean Lucas, é o motorzinho do meio-campo. Foi expulso contra o Vasco no último jogo, né? E não vai ser desfalque pro Bahia para essa partida, né? E a equipe do Palmeiras sem comentários, a equipe semifinalista de Libertadores, é uma equipe aí excepcional no comando de Abel Ferreira, beleza? A equipe do Palmeiras é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, marcou gol em todos os jogos fora de casa, então não tem para onde correr aqui. Palmeiras empate é nulo, inclusive é uma entrada do nosso bilhete pronto desse domingo. Handicap 0.0 a favor do Palmeiras na Betano, 72% aqui de lucro se bater essa bet. Aqui é o seguinte, é a mesma coisa que Palmeiras empate é nula. Se o Palmeiras empatar, a aposta é devolvida, se o Palmeiras ganhar, a gente ganha a aposta. Só se o Palmeiras perder o jogo pra gente perder essa bet aqui, beleza? E outra coisa, deixei outro bilhete pronto lá no Telegram. Vitória do Arsenal com empate. Não, vitória do Arsenal não, desculpa. É vitória do Barcelona com Arsenal ou empate. Essa dupla aqui de domingo, deixei lá no Telegram, deixei a explicação dessa análise. Você também pode entrar aqui no grupo do Telegram e ver as análises diárias lá também, beleza? Flamengo e Corinthians. O Corinthians chega com alguns desfalques, principalmente no seu ataque, né? Flamengo aí voando no Campeonato Brasileiro, tanto que é o líder, né? Então a vitória é de extremamente importância, mas vai jogar na casa do Corinthians, né? Geralmente confronto um pouco mais difícil, mesmo o Corinthians sendo o pior time aqui. Botei aqui o empate anula como proteção aí para quem quiser levar aí pra alguma dupla, alguma tripla, alguma coisa do tipo aí, para proteger a bet, né? E aqui tem dois jogos aqui, dois favoritos jogando em casa, Fenerbahçe pelo Campeonato Turco e o River Plate pelo Campeonato Argentino. Esses dois jogos aqui eu recomendo acompanhar no ao vivo. E é isso aí, rapaziada. Dois bilhetes prontos para esse domingão, handicap 0 do Palmeiras e vitória do Barcelona com Arsenal empate. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.